Olá pessoal, eu sou a Cenia Rafaela, acadêmica de licenciatura em matemática pela Unicentro, e eu desenvolvi, junto com o professor Marlon Soares, do departamento de matemática CDTEG, e a minha colega Juliana Artes, um projeto de ser voluntária, tratando sobre implicações teóricas e pedagógicas de uma definição alternativa para cortes de Dedekind. Bom, o problema do nosso trabalho ele surgiu lá no século V a.C., com Hipasso de Metaponto. Ele foi filósofo a quem foi atribuída a descoberta dos números incomensuráveis, dos números irracionais. Junto com a descoberta dos números incomensuráveis, veio o problema da formalização teórica do conjunto formado pelos comensuráveis e pelos incomensuráveis, mais depois chamado de conjunto dos números reais. E um problema dessa magnitude, ele permaneceu durante séculos. Diversos matemáticos muito renomados, inclusive, eles não conseguiam formalizar teoricamente o que acontecia com os números irracionais, ou pelo menos não de uma forma trivial. E aí, nesse cenário, o nosso trabalho resulta de uma investigação envolvendo uma definição alternativa para os números reais definidos ali por Dedekind. E assim, o principal objetivo do nosso projeto é propor uma definição alternativa para o conceito de corte de Dedekind, e desse modo definir a multiplicação sobre o conjunto dos números reais de tal modo que seja tão intuitiva quanto a adição, por exemplo. E partindo disso, a gente se ocupou também em investigar todas as consequências dessa definição alternativa, ao reconstruir teoricamente o conjunto dos números reais como um corpo ordenado. E também nos ocupamos em investigar as possíveis implicações pedagógicas relacionadas a cada uma dessas construções. Depois da descoberta dos números incomensuráveis, a primeira tentativa de formalização do conjunto dos números reais de que se tem registro foi do matemático Simon Stevin, em 1585. E essa tentativa, assim como algumas que surgiram posteriormente, elas se revelaram equivocadas. Foi somente com o trabalho de Dedekind, em 1872, utilizando cortes dos números reais, que atualmente são conhecidos como cortes de Dedekind, que o conjunto dos números reais foi adequadamente formalizado. Depois de Dedekind, até surgiram outras tentativas de formalização, mas elas exigiam o mesmo nível de abstração e esforço cognitivo da que foi apresentada por Dedekind. Entretanto, o problema da definição da formalização ali de Dedekind é que o caminho conceitual e técnico da formalização convencional do conjunto dos números reais ele é agravado pela definição de multiplicação. A definição de multiplicação ela é dividida em 5 casos e tem o caso base não intuitivo, ele é muito mais complexo de resolver e de entender também. Talvez até por isso que alguns livros e textos de álgebra, eles omitem essa formalização, assumindo que é um conceito já conhecido para não ter que falar sobre isso. E agora, como o objetivo do nosso trabalho era tornar mais intuitiva a definição de multiplicação no conjunto dos números reais, como consequência, para tornar válida a nossa proposta, foi necessário fazer mais alguns ajustes na definição convencional de cortes. Na definição convencional, dado um subconjunto alfa pertencente aos racionais, esse alfa ele vai ser dito corte se ele satisfazer algumas condições. Primeira condição, alfa precisa ser diferente e vazio e precisa ser diferente do conjunto dos números racionais. Segunda condição, dado S pertencendo a alfa e R pertencendo aos racionais, tais que R menor que S, então R pertence a alfa. E terceira condição, dados S pertencendo a alfa, existe um T que também pertence a alfa, tal que S é menor do que T. Por exemplo, para qualquer Q que pertença aos números racionais, o conjunto Q asterisco será um corte para todos os números racionais menores do que Q. Outro exemplo é que para qualquer primo, o conjunto P asterisco será um corte para todo x que pertence aos números racionais, tais que x menor que zero ou x quadrado menor que P. Outro detalhe importante a ser destacado é a adição sobre os reais.
Na definição convencional, dados alfa e beta pertencentes aos reais, alfa mais beta será igual a 1x, que pertence aos racionais, tais que x seja igual a mais b, com a pertencendo a alfa e b pertencendo a beta. Definição 1.5. Dados alfa e beta pertencentes aos reais, disse que alfa é menor do que beta, se beta menos alfa for diferente e vazio. E, finalmente, a multiplicação sobre os reais. Definição 1.6. Dados alfa e beta pertencentes aos reais. Há 5 casos base. Primeiro, se alfa e beta maior do que 0 asterisco, então alfa vezes beta será igual a um número x pertencente aos racionais, tais que x vai ser menor ou igual a vezes b, com a pertencente a alfa e b pertencente a beta, e ab maior do que 0. Caso 2. Se alfa ou beta igual a 0 asterisco, então alfa vezes beta igual a 0 asterisco. Caso 3. Se alfa menor que 0 asterisco e beta maior que 0 asterisco, então alfa vezes beta será igual a menos alfa vezes beta. Caso 4. Se alfa maior que 0 asterisco e beta menor que 0 asterisco, então alfa vezes beta igual a alfa vezes menos beta. E o último caso, se alfa e beta menor que 0 asterisco, então alfa vezes beta vai ser igual a menos alfa vezes menos beta. Agora eu tratarei sobre os detalhes que foram alterados para tornar mais intuitiva a definição do primeiro caso base de multiplicação. Definição 1.7. Um subconjunto alfa pertencente aos racionais é dito código e satisfaz algumas condições. A primeira condição ela não vai diferir da definição convencional. A segunda condição ela vai ser diferente quando implica que dados S pertencente a alfa e R pertencente aos racionais, o R será maior do que o S, então o R pertence a alfa. Na definição convencional, o R precisaria ser menor do que o S. A condição 3 ela também vai ser diferente. A condição 3, nessa definição alternativa, ela diz que dado S pertencente a alfa, existe um T pertencente a alfa tal que T menor que S. A definição convencional, ela falava que o S precisava ser menor do que o T. E como exemplo agora, para qualquer Q pertencente aos racionais, o conjunto Q asterisco será um corte para todo X pertencente aos racionais, tais que X seja maior do que Q. Na definição convencional, X precisava ser menor do que Q. Outro exemplo é que agora para qualquer primo, o conjunto P asterisco será um corte para todo x pertencente aos racionais, tais que x maior do que 0 ou x² maior do que p. Na definição convencional, x menor que 0 e x² menor que p. A definição de adição não sofre alteração, pois em ambas as definições, alfa mais beta, pertencente aos reais, será igual a x pertencente aos racionais, tais que x igual a mais b, com a pertencente a alfa e b pertencente a beta. Definição 1.11. Dados alfa e beta pertencentes aos reais, alfa é menor do que beta, portanto, beta menos alfa é diferente e vazio. E, finalmente, a definição de multiplicação sobre os números reais. Ela continua tendo 5 casos base, e o primeiro, se alfa e beta é maior do que 0 asterisco, então, alfa vezes beta será igual a x pertencente aos racionais, tal que x seja igual a vezes b, com a pertencente a alfa e b pertencendo a beta. Note que agora o primeiro caso base ele é tão intuitivo quanto a adição. Agora o x não precisa ser menor ou igual do que a vezes b, e também a e b não precisam ser maior do que 0. Isso irá diminuir a quantidade de casos e subcasos de algumas demonstrações, além de naturalmente facilitar o entendimento da teoria. Os demais casos base seguem de acordo com a definição convencional. Considerações finais. A pesquisa envolveu investigar as propriedades de adição e multiplicação sobre os reais, além da relação de ordem sobre os reais. E, ao analisar as possíveis implicações pedagógicas, foi significativamente notável que a definição alternativa facilita o entendimento de uma teoria tão complexa. E essas são as nossas referências. Eu aproveito esse espaço para agradecer ao professor Marlon Soares por todo o seu amparo e disposição. Agradeço também a minha colega Juliana pela ajuda fornecida
e a todos que contribuíram de uma forma ou outra para o aprimoramento desse trabalho.